cada vez mais os alunos eles estão mais empoderados para tomarem as suas decisões. O diretor da escola, ele tem que ser o maior fator de inspiração daquela comunidade. O que é realmente o maior diferencial é o que aquelas crianças vivem lá dentro. O programa de visitação da escola, o programa de captação, ele é o ano todo. Eu acho que as escolas perdem no momento em que elas desplugam o comercial e entendem isso como um processo à parte. As parcerias com as escolas locais, eu acho que são uma das frentes mais importantes de geração de aluno, porque elas indicam. Eu acho que eu tenho que investir mais. Às vezes não é isso, não é uma questão de botar mais grana. O método que você vai usar é importante, o acolhimento é importante, a segurança é importante, mas tudo isso na verdade virou a obrigação. Que nem uma empresa aérea botar no outdoor que nós somos a melhor empresa aérea porque o nosso avião não cai. Não, isso não é diferencial competitivo, isso é a tua obrigação. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso MesaCast Fala Mais. Eu me chamo Luan Marins, sou diretor de ensino na Rede Inspira e estou com a nobre missão de compartilhar com vocês muito conteúdo interessante sobre o universo educacional de uma forma leve, descontraída, mas com gente muito importante e com muito conteúdo para passar para vocês. Bom, no nosso primeiro episódio, eu estou com gente interessante. Eu vou deixar que eles se apresentem para ver se vocês concordam comigo. João, por gentileza, se apresenta para a galera, por favor. Boa, muito prazer, boa noite a todos e todas. Vai ser um prazer conversar aqui um pouco sobre rematrícula, sobre captação, né, sobre esse momento tão importante, né, para as escolas Brasil afora. Compartilhar um pouco da experiência do que a gente vive aqui na Inspira também, em parceria com a Mais, contar um pouco das soluções e tudo que a gente faz. Eu sou vice-presidente comercial aqui da Inspira, também sou sócio. Tenho um prazer imenso, né, de dizer que a gente está construindo algo muito diferente, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que contribui demais para a educação do país, isso dá um orgulho danado. Então conversar com educadores aí de Brasil afora, na presença de vocês, vai ser um prazer. Bom, do outro lado, literalmente, a gente tem o Marcos. Marcos, se apresente, por favor. Bom, sou o Marcos Talarico, primeiramente agradecendo pelo convite, Luan, com toda a equipe do AMAIS, da Inspira Rede de Educadores. Isso aqui é uma honra estar aqui, estando no primeiro episódio. Verdade. Bom, acho que contando um pouquinho aqui da minha história, eu sou fundador da SD Student Travel, da EducaWiki e do Educational Leaders, que é o grupo de líderes educacionais do Brasil. Mas acho que para contar um pouco dessa história eu vou voltar um pouquinho no passado. Essa história começa quando eu tinha 12 anos de idade, ali que eu percebi que todo o esforço financeiro da minha família era para conseguir pagar a escola, né, na que eu estudava. E aí eu percebi também que meus pais me matricularam numa escola bastante tradicional de São Paulo, e eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa da vida ali, ia ser muito difícil de acompanhar a vida social da turminha da escola. Aí com 12 anos eu percebi que, junto com uma turminha do condomínio, que se a gente alugasse o salão de festas do condomínio e vendesse ingresso dessas festas dentro da escola, na minha classe, eu conseguia ganhar um dinheirinho. E aí depois eu percebi que se eu batesse nas classes do lado da minha série, eu conseguia convencer uma pessoa de cada classe para também vender os convites dessas festas. Aí depois eu percebi que, basicamente, se eu batesse em todas as classes da 8ª série ao 3º colegial, em todas as classes, eu conseguia convencer uma pessoa de cada sala para vender os convites desses eventos. E naquela altura, em São Paulo, tinha um monte de até malucos, né, que alugavam espaços de eventos para menor de idade para fazer festas não tão bem religiosas, vamos dizer assim, né? Então, tinham muitos menores de idade fazendo bagunça, né? E aí essas festas foram aumentando de tamanho. Eu percebi que com meu colégio tinha 2 unidades, né? Eu consegui entrar na outra unidade do mesmo colégio com o mesmo uniforme sem me barrar, e eu conseguia conversar com todas as classes da 8ª série ao 3º colegial, batendo em classe, convencendo gente para vender os convites desses eventos, e os eventos começaram a ficar num tamanho um pouco maior, né? A gente já está falando aí de um evento para 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Aí depois eu percebi ali na casa dos 13 para 14 anos que se eu ficasse na porta de São Paulo, eu tenho uma cultura muito de clubes. Sim. Se eu ficasse ali na porta dos clubes de tarde, no Paineiras, no Paulistano, na Hebraica, esperando a galera entrar, eu conseguia convencer gente de outras escolas para que esses convites
fossem vendidos, né? Aí basicamente com 14 anos eu criei uma rede de distribuição em 50 escolas vendendo convite de evento. Aí o dono de uma empresa que vendia viagem de formatura um dia me procurou com 14 anos e falou assim: Marcos, você não quer vir aqui oferecer experiências educacionais de viagem de formatura nas escolas? Eu olhei para ele ali com 14 anos e falei: mas como é que eu vou vender as viagens de formatura se eu não conheço a escola, eu conheço os estudantes, né? Aí ele falou assim: olha, basicamente isso é imaginário, fui eu que inventei isso em 89. Se você convencer o formador de opinião da série para ele divulgar para a turminha e falar que é viagem de formatura, todo mundo compra. Olha só. Aí eu falei: uai, tá bom, né? Vamos ver como é que esse negócio funciona, né? E aí basicamente eu passei meu ensino médio fazendo festas e organizando viagens de formatura em muitas escolas de São Paulo. Aí quando eu fiz 18 anos, eu pedi demissão da empresa, né, de viagem de formatura, parei de fazer o evento e minha demissão foi muito no contexto: olha, eu não acredito pro resto da minha vida que eu preciso ficar levando menor de idade para encher a cara e fazer uso muitas vezes de coisas que não se devia, né, num ambiente onde só tinha menores de idade. Eu pedi demissão daquele momento. Aí eu peguei um dinheirinho que eu tinha guardado, porque meus pais não iam ter, né, condição financeira, e comprei um intercâmbio. E fui morar em San Diego, na Califórnia. Aí quando eu cheguei em San Diego, eu conheci a UCSD, a Universidade da Califórnia de San Diego. Uhum. E ali naquele momento eu descobri que era uma das melhores universidades do mundo. E eu nunca tinha nem parado para pensar sobre esse assunto, que existia, né, as melhores universidades do mundo. Não era uma referência. Não era uma referência. E aí, naquele momento, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu fui fazer um intercâmbio, assim, eu trabalhei, né, lavando o chão, num parque de diversões, para me sustentar durante todo esse período. Quando foi na metade do intercâmbio para o final, eu comecei a ficar com essa ideia de falar: por que a gente não leva os alunos para ter uma experiência educacional durante as férias escolares, para que eles pudessem ter de fato algo positivo na vida das crianças e que eles pudessem conhecer as melhores universidades do mundo durante as férias. Juntasse tudo, né? Juntasse tudo, mas sem a parte da bagunça, né? Daquela coisa da formatura com álcool, com drogas, coisa que, né, infelizmente, até hoje, né, acontece de alguma maneira. Naquele momento eu estava já na metade final do intercâmbio, eu tomei a decisão, falei: quero abrir uma empresa no Brasil que venda experiências educacionais que leva os alunos para as universidades. Qual que vai ser o nome da empresa? SD, Student Travel, porque eu estava em San Diego, era uma homenagem à cidade, e o laranja ia ser o Porto Sol da Califórnia, né, basicamente. Você se formou em marketing lá. Não exatamente, eu vim me formar, né, anos depois em marketing por coincidência. Enfim, aí eu voltei para o Brasil, abri a SD e eu me lembro que nos primeiros 2 meses eu ligava para as escolas e eu não conseguia vender. Eu ligava na escola e ninguém me atendia. E era muito frustrante, né? Principalmente quando você acaba de abrir uma empresa, você precisa... É um detalhe, Você né? precisa vender, né? Uhum. Eu lembro que meu aniversário eu faço aniversário dia 29 de março, meu aniversário daquele ano foi muito frustrante, porque eu não tinha conseguido marcar nenhuma reunião. Com 2 meses de empresa, né, CNPJ aberto. E a gente usa o mesmo CNPJ há 16 anos, né? É uma aventura. Aí eu cheguei naquele dia do meu aniversário e falei assim: bom, a partir de segunda-feira eu vou ficar plantado na porta das escolas até me atenderem. E assim eu fiz. Eu ficava 14 horas, 12 horas lá, chato pra caramba, na porta das escolas, esperando alguém me atender. Só saio daqui a hora que o diretor falar comigo. E aí numa dessas, alguns diretores das escolas, de algumas escolas tradicionais de São Paulo me acolheram, né? O Colégio Bandeirantes, um colégio parceiro nosso há muitos anos, o Etapa, entre outras instituições de São Paulo. Falei: esse moleque doido aí na porta deve ter alguma coisa, né? Alguém aqui talvez até queira visitar uma das melhores universidades do mundo, vamos dar uma chance para ele, né? E assim a gente começa a fazer parceria com algumas das principais escolas do país, com essa proposta de levar estudantes para fora. Aí as coisas devagarzinho foram, né, ampliando. Em 2012 a gente começa a entrar em oferta de experiências de um dia dentro das escolas, olhando o que fazia sentido, né, para cada série escolar, o que complementava o ensino daquela escola do ponto de vista experiencial. Aí em 2013 foi a primeira vez que a gente foi conversar com uma escola fora do estado de São Paulo. A gente foi para Brasília, fazer parceria com um colégio bastante tradicional de Brasília, que é o Colégio Galois. E aí a dona do colégio, eu termino a minha apresentação das universidades pelo mundo, ela olha para mim e fala assim:
Marcos, se você quer um país melhor, como você diz na sua apresentação, eu acho legal a ideia de levar os alunos para visitar as melhores universidades do mundo, mas por que você não traz os alunos para Brasília? Aí eu olhei para ela e falei, mas para Brasília, uai, mas fazer o que em Brasília? Ela falou, todas as escolas dos Estados Unidos levam os alunos para Washington, é o maior centro de visitação pelos americanos. Por que você não faz o mesmo aqui no Brasil e traz as pessoas para conhecerem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal? Aí eu falei, fiquei com isso na cabeça, né? Eu saí da reunião, agradeci, fizemos a parceria com a escola, são parceiros nossos há mais de uma década. Eu fiquei pensando, eu falei, bom, Brasília talvez seja uma viagem pedagógica, para conseguir fazer a visita aqui em Brasília deve ter suas 4 noites, 3 noites, é bom talvez para a primeira série do ensino médio, talvez seja muito bom na primeira série ter isso, mas no 9º ano talvez faça sentido ir para Foz do Iguaçu, no 8º ano talvez para as Cavernas do Petar, complementa o ensino daquela série, estava em São Paulo ali com algumas escolas, né? E aí você foi começando a pensar em como que aquilo se encaixava com o conteúdo, né? Exatamente. E mais do que pensando nesse conteúdo, era como é que aquilo criava diferenciais para as escolas também, porque cada escola tem o seu programa de experiência. Essa é uma das coisas que mais traz de diferente para as instituições, né? Diante de um mercado cada vez a educação fica mais parecida, né? Um pai tem dificuldade de entender o que tem de diferente em cada escola. Então, ter um programa de experiência dentro da instituição faz a diferença. Então, devagarzinho as coisas foram ampliando. Aí, em 2015, eu me dei conta que o Brasil ocupava um dos piores lugares do mundo na área de educação. E eu fico com aquilo na cabeça. Que cenário horrível, né? Eu nunca também tinha parado para pensar sobre isso até aquele momento. Aí um dia eu estava tomando banho e pensei, falei, cara, vou fazer um congresso. Vou chamar os responsáveis das principais escolas que eu conheço para falarem sobre o futuro da educação, para a gente também ajudar o Brasil um pouco, né, de alguma maneira. De alguma maneira ia ser bom, porque a SD falava com esse público também, então ia unir ali, de alguma maneira, o útil ao agradável. E é curioso, porque até 2015, até surgir a ideia da Educa Week num banho, eu não conseguia falar com os donos das escolas. E sempre ficava assim, não, o mantenedor não quer, o mantenedor isso. Pô, quem é o mantenedor, né? Que coisa frustrante, né? Consigo falar com essa pessoa. E aí, então, nesse banho, eu escrevo no box do banheiro, Educa Week, no vapor do banheiro, a Semana da Educação do Brasil. A gente executa a primeira edição em 2016. Deu certo. Em 2017, ela dobra de tamanho. Já começou a vir gente de vários lugares, né? Então, ouvi da fonte das melhores escolas do país o que as melhores escolas estavam fazendo. Aí terminou a Educa Week de 2017, o evento já tinha ficado grande. Eu me dou conta que eu não entendia muito de escola. Empreendedor aqui, sobrevivendo, né, nesse país. Aí eu tive uma outra ideia. Aí eu liguei para a Kátia. A Kátia era a diretora do Colégio Madre Alix, em São Paulo. Uma escola confessional. Kátia, tive uma ideia aqui. Eu estou fundando o Educational Leaders, que é o grupo de líderes educacionais do Brasil. E eu queria te convidar para você ser presidente da Comissão de Assuntos Pedagógicos. Porque eu preciso fazer curadoria para a Educa Week. Você topa ser presidente dessa comissão? Aí ela respondeu pelo telefone. Ela falou, Marcos, eu não faço a mínima ideia do que você está falando, mas conta comigo. Conta comigo que eu te ajudo. E assim a gente forma o Educational Leaders. E a gente começa a organizar os encontros das comissões do Educational Leaders em menores tamanhos, e a Educa Week era o encontro também dessas comissões, e aí foi crescendo. Em 2019, a gente faz 10 anos de SD, curiosamente foi acho que o primeiro ano oficialmente que a gente ganhou dinheiro, foi de 10 anos de companhia, né? Aí a outra diretora da companhia que trabalhava comigo no final do ano falou assim, olha, a gente agora tem que montar um escritório bem feito, bonito, organizado para os colaboradores. Aí eu falei, olha, eu acho melhor a gente não gastar dinheiro com isso, eu sou uma pessoa econômica. Acho melhor a gente não gastar dinheiro com isso, porque os negócios acontecem dentro das escolas, as escolas são as parceiras. Ela falou, não, mas é importante para os colaboradores, enfim. Faremos um novo escritório. Eu peguei a chave do novo escritório no dia 10 de março de 2020. Eu fiquei o total de 4 dias com o novo escritório inteiro reformado, que a gente gastou uma fortuna para fazer aquilo. E ali começa uma segunda saga, porque basicamente a gente ficou durante um período de 20 meses, não com faturamento zerado, mas com faturamento negativo, tendo que devolver dinheiro para todo mundo o tempo todo.
numa escala que eu jamais imaginaria. Então, assim, aos poucos, tudo que eu tinha conquistado até aquele momento, a gente teve que começar a vender tudo numa velocidade muito rápida para garantir o fluxo de caixa. E aos poucos a vida foi se despindo inteira, né? Chegaram um momento que não sobrava mais nada ao longo de 2 anos. Caramba, é impressionante isso. Aí foi uma coisa muito curiosa, a diretora de uma escola de São Paulo me ligou ali no começo de abril de 2020 e falou assim: Marcos, você não vai fazer a Educa Week esse ano? Isso era abril de 20. Aí eu respondi a ligação e falei: tô todo ferrado aqui, né? Não consigo nem pensar em Educa. Ela falou: faz o evento online. Acho que você vai ajudar muitas escolas no país. Porque o ano passado você já reuniu boas escolas e nesse momento todo mundo perdido. Eu falei: cara, fazer um evento agora, online. O Brasil não é a Coreia do Sul, né? Que as pessoas se interessam tanto por educação ao ponto de assistir um evento online, né? Aí eu entrei no Google, escrevi lá: quem é a pessoa mais importante do mundo na área de educação? Apareceu a foto de um cara lá, André Schleicher, diretor da OCDE, criador do PISA, mora em Paris, é um alemão. E tinha um e-mail dele. Falei: vou mandar o e-mail para esse senhor aqui. Escrevi lá: prezado Andrés, meu nome é Marcos, moro aqui em São Paulo, perto do Trópico de Capricórnio, né? Tentando me localizar onde eu estava, ele é alemão, né? Moro em Paris. Tem uma empresa que faz excursões de escolas, infelizmente a empresa parou aqui nesse momento, não sei quando volta, mas também a gente faz evento de educação, a gente tem um congresso. O ano passado a gente reuniu, né, os secretários de educação das principais cidades, os prefeitos das principais cidades, os donos das principais escolas particulares, e o PISA é um assunto presente, constante em todos esses momentos de discussão. Você pode conversar na próxima quarta-feira às 11 horas? E mandei. Ele respondeu: Marcos, confirmado, vamos conversar. Aí eu entro na ligação, conto mais ou menos essa história e falo: olha, eu queria te convidar para ser o principal palestrante desse ano, eu não tenho R$1 para te pagar, mas se você topar falar de graça, eu queria te colocar como nosso principal speaker, você topa? Aí ele deu risada assim, mas vai ser gratuito? Aí eu falei: vai ser gratuito, vai ser online. Ele: então tá bom, pode colocar meu nome aí como seu principal speaker do evento. Olha isso, cara. Aí eu desligo com ele, aí eu ligo pro Gil, que era o presidente da Somos na época. Ô Gil, beleza, cara? Você já estava combinado de falar no presencial do Educa Week, não vai rolar mais, você topa pro digital? Acabei de falar com o Schleicher da OCDE, ele topou também, eu queria que você fosse o nosso primeiro palestrante brasileiro. Aí ele: pô, Talarico, que legal, você falou com o Schleicher, cara. Pô, conta com a gente aqui da Somos, a gente divulga aqui pras escolas, a gente já te patrocinou o evento no ano passado, e a gente também pode patrocinar esse ano também, não vai ser muito, né, porque as coisas estão meio difíceis com a pandemia. Aí desligo com ele e ligo pro Fabrício. Fabrício, tal. Ele: não, você tem que falar com a Guiar. Aí conecta com a Guiar ali naquele momento. A Guiar queria te convidar. Ele: não, conta com a Inspira aqui, vamos convidar aqui as escolas, a gente pode contribuir com discutir o futuro da educação do Brasil, acho que é um bom evento. Aí desligo com ele, o Rossielli tinha sido secretário de Educação do Estado de São Paulo, convida também. Ele: não, mas convida também o Davi Wipp. O Davi Wipp é secretário de Saúde, a gente precisa dar visibilidade aqui para tudo que está acontecendo no país, aqui em São Paulo. Naquele ano a gente teve 140 palestrantes que eu convidei um a um, individualmente. Incrível. No teu ano mais difícil. E no ano... a gente não ganhou R$1, né? Mas assim, teve mais de 100 mil inscritos, o evento ficou gigante. Teve impacto, né? Teve um impacto. Aí, basicamente, passamos o ano de 2020 e 2021 fazendo Educa Week. Em 20, a gente estava com o SD completamente parado. O professor Luiz e o professor Ismael da SPM me ligam, tinham sido diretores da SPM por mais de 20 anos, e propõem para abrir um outro negócio durante esse período de pandemia. A gente faz 10 reuniões ali, chega à conclusão que a gente queria abrir o ITEDUC, que era uma plataforma de educação digital para ajudar professores para a área digital. O Ismael falou: olha, eu vou ficar com o acadêmico, eu conheço um professor de Harvard, um da Finlândia, o Luiz vai ficar com o marketing, vai cuidar, e Talarico você vai vender para as escolas. Tá bom, bora lá, né? E foi bom, porque foi o que conseguiu fazer a manutenção nossa, de contribuir e trazer os colaboradores, parte que estavam na SD, para trabalhar no ITEDUC, e girou. 2021 fizemos então a Educa Week online, o ITEDUC conseguiu contribuir. Final de 22, final de 21 as coisas da SD começam a retomar. Em 22, organizando a Educa Week de 22 já, né, num outro formato, olhando como se fosse um Rock in Rio da educação, discutindo, né, o futuro da educação em vários palcos, com muitas pessoas. Então,
basicamente esse é um pouquinho da minha história, e acho que tudo isso nasce de um menino ali, né, tentando sobreviver, e eu depois olhando um pouco das experiências educacionais dentro das escolas. E aí, concluindo, em 2023, entra uma sócia investidora, que começa a trazer uma outra perspectiva para o negócio, para a EducaWeek, para a SD Student Travel, para Educational Leaders, num ponto de vista mais de olhar, né, como uma nova avenida de crescimento as experiências educacionais, como é que as escolas se posicionam com as experiências dentro das instituições, como é que isso contribui para as escolas captarem aluno, como é que isso cria diferencial de fato na ponta. E em junho, né, especificamente de 23, o André Aguiar aqui da Inspira abre as portas da Inspira e se torna um dos nossos grandes parceiros no país, podendo levar o sonho de construir boas experiências para as crianças em todo o território nacional. Então, esse é um pouquinho aqui da minha história. Obrigado aí por vocês terem me ouvido. E eu acho que é legal, Luan, porque, né, essa parceria que a gente tem muito a ver com o que a gente ia discutir, né? Eu acho que vale a gente pegar toda a história do Talarico e largar o tema da noite, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, jogar aqui na mesa, porque o Talarico, quando fala da proposta da ST, ele traz como uma experiência, né? E na nossa época, aqui, arriscando aqui uma temporalidade parecida entre nós, tinha muita coisa do passeio, né? Então o passeio era coisa que você ia lá, ia, voltava, e quando você fala de uma experiência, você traz uma coisa diferente, né? Assim, pressupõe algo diferente. Queria saber, na experiência de vocês, como é que você acha que a gente transforma uma viagem numa experiência e num diferencial competitivo para retenção e captação de novos alunos nesse mercado de educação? Vou falar aqui como cliente, assim, porque eu acho que o principal ponto, eu acho que esse é um desafio para todo mundo que está escutando a gente, né? A educação, ela vem se profissionalizando, isso é um fato, e eu acho que negar isso é ruim para qualquer pessoa, né? A gente precisa olhar para isso e com bons olhos, porque no final do dia, assim, eu acho que a gente trazendo mais investimento para o setor, trazendo outras iniciativas, como o caso da SD, que não é nova, né, mas dá para ver o quanto que construiu e continua construindo, né, dentro do setor, né, tudo isso é muito bom, porque no final do dia tem mais gente preocupada em gerar mais valor para os alunos, né? Se não tiver aluno, não tem escola, não tem nada. Então, quanto mais gente está interessada em gerar valor para o aluno, melhor para o setor. Assim, esse é um ponto de vista que eu tenho que é muito forte. Só que, ao mesmo tempo, isso começa a gerar um desafio para as escolas, né? Porque, sem dúvida alguma, né, a grande maioria das escolas é liderada Brasil afora por gente muito vocacionada, né? Gente que é apaixonada pelo que faz, que toca a escola com amor, com coração, que construiu com carinho, né? É parte da família, quase que é comum, né, a gente conhecer diretoras e diretores que são a escola, né? Talarico, assim, acho que você rodando o Brasil vê muito isso, a gente vê muito isso na Inspira também, né? Quase que é a mesma persona, a escola e o fundador ou a fundadora. Mas com todas essas novas novidades, né, que vem aparecendo, né, as escolas se profissionalizando, cada vez mais elas estão mais parecidas em termos de oferta, né? Você anda em São Paulo, por exemplo, mas isso é uma realidade em qualquer lugar do Brasil. Quase todas as escolas são bilíngue, né, ou tem alguma oferta, né, de inglês, mas que se colocam como bilíngue. Todas as escolas têm alguma oferta integral. Então, uma família, né, que vê um outdoor da escola A, B, C ou D, não consegue diferenciar, distinguir, né, o que elas têm de diferente. E aí, como cliente, né, eu acho que a SD é a nossa parceira por isso, mas é uma coisa que a gente olha aqui na Inspira, né, a gente tem uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial, até porque todas as nossas escolas são muito diferentes entre si, né, são mais de 100 escolas, todas elas muito relevantes na sua região, com uma história, né, de transformação, né, mas são todas elas com seus próprios modelos pedagógicos, com a sua realidade e o seu jeito de fazer. Então, encontrar uma estratégia comercial para todas elas é super desafiador, dado que elas são distintas, mas a gente só tem uma, que é fazer com que as nossas escolas sejam o segundo lugar favorito das famílias. E isso envolve a qualidade do ensino, evidente,
E aí, tendo a qualidade do ensino com base no que aquela família deseja, não é obrigatoriamente, né, toda família que quer uma escola que seja primeiro lugar do Enem. A gente tem, né, em estado, mas eventualmente é uma escola que vai preparar para estudar no exterior, né? A gente tem escolas que vão ser construtivistas, temos, né? Então a qualidade do ensino, evidentemente, ela é importante, mas o que no final do dia é o maior diferencial para que as famílias sintam a segurança, o acolhimento, todas têm, né? Precisa ter. O que é realmente o maior diferencial é o que aquelas crianças vivem lá dentro. Porque, querendo ou não, assim, a história do talarico mostra, né, o quanto que a experiência que ele... Não foi a escola que deu, mas quanto a experiência que o talarico teve dentro da escola moldou a vida dele. Um menino de 12 anos, sem entrar no mérito se as festas, né, estava correto, não estava correto, assim, não é esse o ponto. O fato é que o que ele viveu naquela época fez com que ele virasse quem ele é hoje, né? Então eu acho que o maior diferencial competitivo que uma escola pode ter é investir nas vivências dos alunos, fazer com que os alunos cada vez mais se sintam, né, felizes e não a felicidade porque eles têm tudo que eles querem lá dentro. Não é isso, né? Que eles se sintam, né, realizados, construindo, vivendo coisas que vão ser marcantes para o resto da vida, né? Então eu acho que esse ângulo, né, das experiências, dos passeios, das viagens e por aí vai, é um caminho fenomenal, né? É um ponto que é muito importante, né? O método que você vai usar é importante, o acolhimento é importante, a segurança é importante, mas tudo isso, na verdade, virou a obrigação, né? Que nem uma empresa aérea, né, botar no outdoor que nós somos a melhor empresa aérea porque o nosso avião não cai. Não, isso não é diferencial competitivo, isso é a tua obrigação, né? Então eu acho eu espero que não caia, né? Já. Então eu acho que quando a gente fala de rematrícula, mas quando a gente fala de captação também, porque a escola é boca a boca, né? Não adianta, né? Eu acho que essas experiências, elas são muito, muito importantes para que aqueles alunos no mundo de hoje, que são cada vez mais influentes, né, dentro da tomada de decisão em casa, onde eles vão estudar, e para todos os outros temas, mas onde eles vão estudar, fazer com que eles vivam, né, experiências transformadoras, ricas, que eles se sintam felizes e crescendo e se desenvolvendo dentro da escola, né, é um caminho muito interessante para trabalhar o teu diferencial. Acho que quando a gente olha, né, você sabe que uma coisa engraçada dentro de casa da SD, toda vez que alguém fala passeio, todo mundo fica chateado, né? Porque passeio a gente brinca que você faz com a família, de lazer. Dentro da escola é o estudo do meio, é a saída pedagógica. Eu acredito muito nesse espaço da escola como formação em algo educativo. A intencionalidade. Com intencionalidade pedagógica e não do aluno ir fazer o passeio na bagunça, né? E quando você olha um programa de experiência de uma escola, ele é uma das coisas mais importantes da instituição. E não só do ponto de vista comercial e marketing, né? Quando você coloca um aluno para viver uma experiência fora da sua zona de conforto, o aluno passa a pensar diferente, passa a olhar um mundo diferente, porque eu acho que a gente vive Expande. a gente vive um modelo que parece que todas as coisas do mundo já foram pensadas, né? Que parece que não tem mais nada novo a ser, né? E isso não é verdade, né? Eu acho que até falta dentro de todas as aulas, quando acaba uma determinada aula, o professor terminar, olha, isso aqui foi o que a gente construiu até aqui, mas daqui para cá, você pode trazer algo novo dentro deste conceito. E eu entendo que, assim, as escolas, elas são manifestações culturais locais, né? Daquele ambiente, daquela comunidade, daquele bairro. É claro que você tem escolas que recebem alunos de muitas regiões diferentes, mas normalmente a escola recebe os alunos que estão ali dentro, né? De um seu determinado... Escola é um fenômeno local. De um seu determinado perímetro. A gente estava falando dos fundadores, dos diretores das escolas. Eu acredito muito que o diretor da escola, ele tem que ser o maior fator de inspiração daquela comunidade. É ele que faz, né, o brilho no olho, é ele que coloca os professores para cima, é ele que daquele dia de dificuldade faz a coisa, né, dar a volta por cima, é ele que antecipa os problemas. Então, quando a gente olha uma agenda de experiência como diferencial, eu acho que é um dos pontos chaves. E assim, tem coisas que é muito difícil de você ensinar, né? Quando você olha, por exemplo,
soft skills, liderança, habilidade de comunicação, a pessoa precisa viver. Então, quando você tem, por exemplo, um programa bilíngue, mas você tem um acampamento bilíngue que o aluno pratique, aquilo se faz, né, faz sentido. Quando você tem um programa de intercâmbio, ou quando você tem um acampamento de desenvolvimento de liderança, uma viagem pedagógica que o aluno vai refletir sobre os problemas da sua comunidade. Então, você coloca também o aluno para pensar como é que ele resolve os problemas do mundo, né? Então... Legal. Ainda no tema da experiência, a gente falou da experiência do aluno, mas falando da captação específico agora, tem uma experiência também de quem chega para conhecer a nossa escola, né? E essa experiência ela acontece nas escolas de múltiplas formas. Mas tem um ponto crucial ali comum entre elas, que é o momento em que você está com aquela família. Esse momento ele acontece, acho que de maneira mais uniforme entre todas as escolas, em maior ou menor escala. E aí, vou começar aqui direcionando para o João. João, como é que você acha, assim, né? Qual é o direcionamento da Inspira para que esse momento seja um momento, de fato, memorável para a família e um momento que seja marcante? Porque esse momento ele pode durar uma hora, numa oportunidade que você tenha, que é brilhante, de mostrar um pouco a sua proposta pedagógica, mas pode ser algo mais curto, mais corriqueiro, assim. Tem algum caminho que você considera assim, olha, esses pontos aqui não podem faltar, sejam em 5 ou em 1 hora? Perfeito. Ou seja, em 1 hora. Eu vou até me alongar, né, um pouco não vou responder tão direto, porque eu acho que é legal refletir sobre um pouco do que está acontecendo, né, no mundo, né? As pessoas elas estão cada vez, com toda essa digitalização, né, o estandarte, né, a barra das pessoas, ela vai sendo uniformizada por determinadas experiências que todo mundo tem, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quando você pensa num produto digital, né, ele não pode ser mais difícil que o WhatsApp e ele não pode ser mais feio do que o Instagram. Você concorda que, dado que o WhatsApp está na mão de todo mundo, a velocidade das coisas, está todo mundo habituado com isso, a velocidade das coisas precisa ser tão grande quanto o do WhatsApp e a estética das coisas precisa ser tão agradável quanto que as pessoas estão acostumadas no Instagram? Então o mundo está começando a ser pasteurizado. E isso é super perigoso. Tá? Então, mas é importante que todo mundo, todo dono de escola, né, toda dona de escola, mantenedor ou equipes comerciais que podem estar ouvindo a gente, reflitam sobre o que está acontecendo com as famílias, o que está acontecendo com os alunos, antes de pensar propriamente no que vai ser a experiência deles quando eles chegam para conhecer a escola. Então, refletir sobre isso é importante. Um outro ponto importante com a digitalização é que todo mundo hoje tem muito mais facilidade de imaginar alguma coisa. Não que estejam mais criativos, mas é porque tem mais referência. Então, você vê numa série no Netflix, né, uma escola ABC do mundo inteiro. Né, você entra no Instagram, navega por escolas do Brasil inteiro. Então você também já tem pré-setado na tua cabeça uma série de expectativas do que você vai encontrar quando você chega lá. Então, mais um ponto muito importante para você refletir sobre quem são as pessoas que você vai receber. Olha como é que tudo isso, eu não estou falando de processo aqui, eu não estou falando do passo a passo ainda. Eu vou comentar sobre isso, mas é importante que os primeiros insights comerciais venham desse tipo de reflexão. E eu sei que muitas escolas ainda não param para pensar sobre isso, porque tem um processo que ano após ano sempre funcionou. Né, ano após ano sempre chegou lá o aluno, né, a matrícula foi feita daquele jeito, sem nada muito diferente e tal. Mas a verdade é que o que está acontecendo no mercado, de um lado é isso, né, essa digitalização, e de outro, né, a gente sabe que tem mais escolas aparecendo e cada vez menos criança. Né, a nossa pirâmide, né, demográfica está mudando, né, está ganhando uma nova forma. Né, então, aquele processo comercial de captação que todas as escolas sempre fizeram Brasil afora, e aí pode ser uma escola que é super top of mind ou não, tá? Aquele processo normal, né, hoje ele não está tão eficiente como ele poderia. O que sempre foi feito hoje já merece uma reflexão, né, do que eu posso melhorar, porque está mais competitivo, tem menos criança e mais escola. Né, e as famílias elas estão cada vez mais
com algo pré-setado na cabeça, com algumas expectativas por conta da digitalização. Então, quis colocar esse cenário porque muitas vezes eu vejo muito isso em alguns eventos, né, de captação, de rematrícula, em sites, né, e as pessoas gastando muita energia no processo, gastando muita energia na ferramenta, tudo isso é fundamental, né? Tem que ter CRM, tem que ter tudo isso, mas refletir sobre o que está acontecendo com as famílias é fundamental. Há 10 anos atrás, né, o tipo de conversa que você tinha com as famílias do infantil é totalmente diferente do que as famílias você vai ter hoje, né? Então há uma mudança muito grande, né, em curso, e o último ponto dela é o que eu cheguei a comentar na última resposta, que é cada vez mais os alunos eles estão mais empoderados para tomarem as suas decisões. E como o Talarico comentou, né, parece que já tem todas as respostas prontas, mas a verdade é que a grande maioria não está informada o suficiente para tomar uma boa decisão. Então todas as escolas precisam ter uma presença digital, né, para poder competir, porque o teu concorrente provavelmente vai ter uma presença digital e que os alunos vão estar ali vendo. Então, essa dinâmica ela mudou muito. Dito isso, assim, eu acho que se tem uma coisa que não pode faltar em 5 minutos ou 1 hora de experiência, né, uma única coisa, né, eu poderia falar outras também, mas uma é o encantamento. E o que é o encantamento? Né, porque, como eu comentei, o avião não pode dizer que o diferencial dele é não cair. Né? É assim, você precisa mostrar para aquelas famílias que o que a tua escola tem para dar é algo que gera valor para a criança, gera segurança para a família e é feito daquela maneira porque se tem consciência do que está sendo feito. Há um motivo de ser. E por último, tem uma razão para acreditar, que é o tal do reason to believe, né, que a gente fala no marketing. Então, é assim que você encanta, né, garantindo que esses 4 pilares eles foram atendidos. Porque a família vai sair de lá falando assim, caramba, né, o meu filho está seguro, é obrigação, né, a turma ali sabe o que está fazendo e eu posso acreditar por conta da história do Luan. Aí você começa a trazer histórias, né, das pessoas que passaram, ou porque aquela professora, aquele professor tem determinado tipo de formação, ou porque aquele material é um material, né, com determinado tipo de qualidade, né, e tudo isso se comprova num determinado tipo de resultado, que pode ser uma posição no PISA, um determinado tipo de certificado, como no nosso caso a gente tem várias escolas que são IB, né, o IB é um certificado fenomenal, né, que atesta a qualidade da nossa escola. Então eu tenho uma razão para acreditar muito palpável. Repara que eu não estou falando que é só uma coisa, óbvio, né? Eu não estou falando que precisa ser um show. Eu não estou falando que precisa ser algo totalmente fora da caixa e que você vai gastar muito dinheiro, né, para fazer esse momento. E muitas vezes a escola acaba optando por um caminho desse, né? Falar, eu acho que eu tenho que investir mais. Às vezes não é isso, não é uma questão de botar mais grana, né? É uma questão de você entender o que aquelas famílias procuram, mostrar, né, dar segurança, porque a escola, se não passar segurança para as famílias, né, acabou a conversa, é a questão do avião, né? Condição sine qua non, é o básico, mas que existe um método, existe um porquê, né, com lógica, e que eles sabem o que estão fazendo. Por isso que tem uma razão para acreditar, um selo, uma aprovação, uma história para contar, né, que demonstre como que aquela escola tem perícia. Mas tudo começa entendendo, né, o que está acontecendo com as famílias. Porque se você contar tudo isso e num PPT que não esteja esteticamente, né, alinhada com o que está acontecendo, a gente volta e meia vê, vai em escola e vê que aquele PPT, né, aquela apresentação mais antiga, né, que não faz mais sentido. Isso é detalhe, mas não conversa com um tipo de expectativa. Então, eventualmente, né, no marketing tem uma reflexão, né, que eventualmente é mais importante parecer ser do que ser. O que não significa, né, que caso você não seja, você vai conseguir parecer durante muito tempo, né? Então vai chegar alguma hora que você não vai conseguir sustentar. Você precisa ser, mas você também precisa parecer ser, né? Não adianta você só ser. Eu já conheci diversas escolas que, infelizmente, o Brasil tem esse fenômeno, que fecharam as portas porque eram excelentes escolas, mas que não conseguiam demonstrar o quão excelentes elas eram. Então eu acho que se tivesse que
que selecionar uma coisa seria o encantamento, e para encantar eu separaria esses 4 pilares dentro desse novo paradigma que hoje, né, permeia tanto a questão demográfica, né, do mercado, mas também a digitalização da sociedade e o tipo de exposição e desejos pré-setados que as famílias já carregam. Sabe que acho que as práticas comerciais que eu já vi mais bem sucedidas em escolas ao longo de todos esses anos, eu acho que divide em 3 caixinhas aqui. Acho que a primeira, eu vou parafrasear uma frase da professora Stella Zanini. O pai, quando ele vai na escola, o que ele espera dali, né? Acho que o primeiro ponto é que a escola ela seja um palco, né? Para que aquele aluno possa brilhar dentro da sua perspectiva. A gente tende a colocar as pessoas sempre em caixinhas, né? Uhum. Então, se o aluno ele quer ser, evidentemente, um aluno que quer ir para uma faculdade de ponta, a escola tem que acolher nesse sentido. Ou se ela, obviamente, ela tem a parte esportiva, a parte de teatro. Se a escola consegue mostrar que o aluno consegue brilhar dentro das suas perspectivas ali dentro, a tendência é que ele não queira sair dali, né? Porque o aluno vai se descobrindo ao longo da vida. Uhum. Um outro ponto também, quando a gente olha, né, o mercado de educação, as escolas mais bem-sucedidas que eu já vi aqui também, normalmente quem recebe os pais para fazer a visita na escola, muitas vezes são alunos que acabaram de sair da 3ª série do ensino médio que passaram em boas universidades para fazer o tour. É claro que no final da visita termina com um adulto, né, de verdade ali, né, para explicar como funcionam os detalhes, mas o pai enxerga naquela criança de maneira muito clara o filho dele. Então isso é muito positivo e para as escolas é um custo não tão elevado, né, contratar um aluno que acabou de sair da escola e para fazer o tour. Acho que esse é um ponto que é extraordinário para as instituições. O terceiro é quando a gente olha as escolas localmente, como eu disse anteriormente, a escola é uma manifestação cultural local. Muitas escolas daquela determinada região vão só até o 5º ano, que podem colaborar com a entrada do 6º ano. Muitas escolas vão até o 9º ano, podem colaborar com a entrada do ensino médio. Muitas escolas são até a educação infantil e podem colaborar com a entrada dos anos iniciais. Então, as parcerias com as escolas locais, eu acho que são uma das frentes mais importantes de geração de aluno, porque elas indicam. Uhum. E o diretor da escola, ele tem ali a sua... dentro da sua agenda, a necessidade de conseguir construir essas relações locais. Então, se eu fosse dar uma dica aqui, essas são algumas aqui das grandes possibilidades que as escolas têm também. Ótimo. Gente, vocês estão anotando, né, tudo que a gente está falando aqui. Se quiserem mandar perguntas também, fiquem à vontade. Queria voltar num tema aqui que vira e mexe, aparece às vezes mais rápido, outras não, que é o tema da profissionalização, né? Da educação como um todo, do mercado, mas essa coisa da captação, né, de alunos. E hoje, como o João falou, como essa profissionalização tem cada vez mais avançado nas escolas, isso também tem criado um certo nível de atenção ao que acontece de maneira geral no mercado e como que a gente faz para se preparar para isso, para não se perder no meio do caminho. João, nas escolas assim da Inspira de maneira geral, como é que a gente faz o equilíbrio entre a profissionalização, eventualmente a entrada da tecnologia, mas sem perder essa dimensão humana? Eu acho que tem um primeiro ponto que é importante até para explicar, que é como que a gente faz na Inspira, né? Nós somos um grupo, né, que opera escolas de norte a sul do país, né? São mais de 100 escolas. É bastante aluno, né? Quase 60 mil alunos aqui com a gente. E por característica, né, a nossa tese desde o dia 1 e vai ser assim para sempre, é de respeitar o legado pedagógico das escolas, né? Então, todas as escolas que vêm fazer parte do grupo, elas continuam sendo quem elas são, né? Da forma como elas sempre foram, mas com uma cabeça de perpetuar o legado pedagógico, garantindo que esse legado pedagógico continue existindo no futuro, né? Então, exige uma necessidade de se atualizar nesse processo, né? Porque senão a gente, né, a comunicação ela se atualizou ao longo da história, senão a gente estava escrevendo em pedra,
né? Mas o legado da comunicação ele continua existindo, né? Então a gente precisa garantir que o legado pedagógico das escolas ele continue existindo no futuro, né? Então, em outras palavras, o propósito da Inspira existir é garantir que grandes, tradicionais e relevantes escolas, e aí quando eu digo grande não tem a ver com quantidade de aluno, não, eu digo boas escolas, né, com proposta pedagógica, né, que realmente impacta a comunidade ao seu entorno, nunca fechem suas portas. A gente existe por isso. Então, por que eu quis trazer esse preâmbulo? Porque não foi a tecnologia per se que fez com que essas escolas se tornassem interessantes para a Inspira dentro do nosso modelo. Foi literalmente o que elas são, né? O modelo pedagógico, o modelo de ensino, as pessoas, né? Porque se você tira as pessoas e o modelo pedagógico de uma escola, né, ela vira um edifício, né? Ela deixa de ser escola, né? Vira um prédio. Perfeito. Né? Honestamente, vários prédios bonitos, né? Mas que não ensina, né? Então é gente e o modelo de ensino. A tecnologia, ela per se, ela não tem valor. O que importa da tecnologia é a tecnologia aplicada. E aí uma das coisas que a gente faz como rede aqui, né, é separar o sinal do ruído. Então nessa linha de dar dica, né, tem que tomar muito cuidado com o LinkedIn, tem que tomar muito cuidado com aqueles fóruns que a gente participa, né, que de 2 em 2 meses surgem com uma solução, né, inovadora que vai transformar tudo, né, é o que faltava para você perder peso, sabe? Né? Esse é o exemplo. Aprendeu da outra, já tem outra. Então é metaverso, é inteligência artificial, é machine learning, é tudo isso. Tem coisa boa, mas calma, né? Mas calma, porque o que importa da tecnologia é saber como aplicá-la. Dito isso, né, eu acho que a gente, por exemplo, aqui no A+, né, a gente tem uma solução de RP educacional, né, que embora ele tenha como principal papel ajudar a escola na gestão dela, né, conectando todos os dados, né, financeiros e educacionais dos alunos numa só plataforma, né, podendo montar grade, podendo montar tudo lá dentro, né, um RP, né, uma solução de gestão. As escolas mais bem-sucedidas que são clientes do A+, são as escolas que usam o RP como uma inteligência pedagógica. Como assim, João? Tem duas coisas que eu diria comercialmente falando sobre o uso de tecnologia aqui que para mim realmente importam. A primeira delas você já tem muito dado em casa sobre quem são os teus alunos, o que eles precisam em ensino, você já consegue ver, a gente tem simulado aqui no A+, também, né? Tem um simulado da Inspira que a gente distribui pelo A+, também, né? Que você tem lá as informações necessárias para você saber a performance dos teus alunos e ver o que eles realmente estão precisando. Você consegue, com todos os dados, né, do ERP, calcular, né, e fazer previsões de evasão, por exemplo. Então você já tem ali tecnologia suficiente para ver os alunos que vão ser as tuas aprovações que você vai usar em outdoor. Você já tem as informações ali de alunos que são possíveis inadimplentes, possíveis evadidos. Você já tem tudo ali, né? Repara que você não precisa de nenhuma outra tecnologia, né? Mas aí sim, você precisa dar prioridade para os dados. Então essa é a primeira coisa, né? É organizar e priorizar a tua gestão de dados. Então toda a liderança de escola, inclusive coordenações e orientações pedagógicas, né, as equipes de coordenação e orientação precisam, né, e a escola precisa prover um ERP que dê esse tipo de informação. A gente gera relatório, né, tem dashboard, a nossa plataforma monta tudo isso para ficar fácil dessas pessoas conseguirem entender, mas prover dado para que isso seja priorizado na tomada de decisão. Aí sim, viu um problema, existe tecnologia, né, que resolva, isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu vejo que se perde também, né, também para priorizar o dado, é a conversa, né, com outras escolas. Até me coloco aí à disposição via equipe do A+, aqui, peço para todo mundo, né, botar enfim, para todo mundo se inscrever ou rodar um contato que a gente pode sentar para conversar, que é ver também o que está funcionando em outros lugares. Porque volta e meia aparece alguém que não é do setor, que nunca viveu o setor, falando isso aqui é a solução que você tinha, né? E você cai ali naquela conversa, né? E a verdade é que se você tivesse conversado com outras 2, 3, 4 escolas, né, sobre como eles estão resolvendo o problema, eventualmente tinha uma outra solução.
mas é muito difícil, né? A gente sabe que os diretores e diretoras de escola, muitas vezes, eles ficam numa posição muito solitária, né? Porque vai conversar o quê? Com com outro colégio do bairro, né? Que compete aluno, né? Enfim, sempre fica mais difícil. Então, por exemplo, o fórum, né, de liderança, e o Educational Leader é um exemplo muito legal disso, né? Que você promove esse tipo de troca. Então, eu diria que ferramentas são importantes? São. É legal você ter um CRM? É legal você ter uma plataforma para paid media? Mas se você tem um ERP pedagógico, né, que te gera dados sobre os alunos, se você conversa com as suas famílias, né, porque isso também é importante para ouvir o que está acontecendo, se você faz atendimento e analisa, né, aqueles atendimentos, e por fim, se você conversa com outras escolas, você consegue ter, né, ver o que as soluções que as pessoas estão tomando por aí, acho que você já tem informação suficiente para ver, poxa, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de tecnologia e tal. Tirando isso, assim, eu sou um pouco receoso com tecnologia por tecnologia. Eu acho que, e aí isso, estou falando aqui com foco em captação, mas isso se desdobra para mim, né, nas frentes de ensino, nas frentes operacionais. Eu acho que a tecnologia por tecnologia está aí provada em vários outros setores também, que por si só ela não se sustenta. Eu vejo que, assim, nessa parte de tecnologia, tem muito pirata na educação, né, oferecendo produto ali, né? E as escolas, elas têm pouca capacidade, às vezes, de discernimento do que faz sentido e o que não faz. E aí sempre surge a nova paleteria, né? É a nova paleteria, né? Verdade. E o tempo todo, né, é até curioso que você vai indo nas escolas pelo Brasil, vão aparecendo coisas que às vezes não fazem sentido nenhum, né? As escolas, eu lembro que há um tempo atrás, começou o movimento dos Nakers, né, o que faz super sentido do ponto de vista do desenvolvimento da criança. Mas assim, as escolas sequer usavam aquilo, né? Então elas passavam na hora da visita com o pai, não, aqui a gente tem um laboratório maker que imprime não sei o quê, mas você ia ver lá não usava nunca. Tá, procura até onde é o interruptor, né? Nunca acendeu aquela luz, fala, gente, tá enferrujado, né? Cara, não é possível, né? Eu acho que isso é uma coisa, até uma plataforma como a Mais, com um portfólio de produtos, curadoria, de confiança. Isso é legal você comentar, porque a gente quando decidiu, né, fazer o investimento em tecnologia, né, a gente quis resolver problemas nossos, e como a gente não quis fazer alguma coisa para vender para outras escolas, né? Como a gente tem mais de 100 escolas... Tem que fazer sentido, né? Exato, como a gente tem mais de 100 escolas e escolas diferentes, né, a gente precisou resolver problemas aí sim, quase todas as escolas do Brasil. Então toda a estrutura do A Mais foi pensada dentro da Inspira para resolver os desafios que a gente tinha. É 100% isso que você falou, né? A gente continua desenvolvendo, né? Todo mês a gente lança alguma coisa nova, né, para as nossas escolas, né, e em conjunto com elas, porque é muito legal isso que você falou dos piratas, quem vem de fora sempre em conjunto com as escolas, né, e que a gente disponibiliza aí sim para o mercado via Mais. Mas muito legal esse comentário, porque precisa ser uma dor real, né, que as escolas têm. Marcos, Marcos e o Talarico são a mesma pessoa, tá, gente? Fiquem tranquilos, a gente não tá com problema aqui de personalidade. Quando você estava falando da sua experiência com a ESD, eu achei interessante que você pega o ordinário, o que minha mãe, beijo mãe, chamava de passeio, e transforma consegue dar um nome, consegue tornar aquilo com características palpáveis. Você consegue apresentar aquilo de uma maneira que faça jus àquilo que você de fato entrega nesse momento com os alunos, né? E tem muitas escolas, a meu ver, que às vezes a escola tem trabalhos muito bacanas, muito legais, mas que não consegue comunicar isso de uma maneira que valorize até mesmo aquilo que é desenvolvido dentro. E às vezes perde aluno porque o aluno está indo, né, a família está indo para uma escola em busca de algo que aquela escola oferece, mas que não consegue às vezes se comunicar de uma maneira tão clara, não consegue ser tão objetivo assim com a família. Nessa tua construção, que elemento você olhou ali para a tua experiência e pensou, bom, a partir daqui eu consigo tornar palpável, eu consigo colocar ali características no que eu faço para fazer jus à experiência que eu entrego, né, para o público? Boa pergunta. Eu particularmente acho que, num geral, não o caso da Inspira, evidentemente, mas
no geral as escolas se comunicam muito mal o que está acontecendo ali dentro. Aí, João, viu, né? Então, passou essa. Não, mas a gente também, é verdade isso, porque as escolas fazem muita coisa ao mesmo tempo, gente. Assim, é engraçado quando a gente conversa com gente de fora do setor, né? Ninguém tem noção do quão trabalhoso Complexidade. é muito complexo. E quando a gente olha as experiências, e assim, quando a gente fala experiência, não é só levar o aluno para uma viagem longa, num acampamento bilíngue, num intercâmbio. Às vezes, muitas vezes o professor tem uma experiência que ele faz na quadra de cima da escola, na praça da cidade, que ele está pensando como é que ele soluciona o problema daquele bairro. E a escola às vezes fica naquela coisa, não, eu tenho que contratar uma agência de marketing, e aí vai produzir e gasta um monte de dinheiro. Gente, eu posso te garantir, mais da metade dos alunos das escolas são quase que profissionais editores de vídeo, que eles fazem isso o tempo todo e que deveria ter os alunos ali produzindo esses conteúdos para ajudar as escolas contando as suas experiências. Outra coisa também são os professores. Tem muito professor com muito brilho no olho, fazendo experiências maravilhosas dentro da sala de aula, dando uma aula diferente, encantando as crianças. Os professores também acho que seria muito importante eles mostrarem isso em público. Né? Às vezes tem aquela aula de física que vai passar as roldanas, cara, grava, filma, não sabe filmar, põe os alunos, faz parte do projeto. Manter consistência de comunicação. As escolas têm uma dificuldade grande, né? E muitas vezes o que é muito curioso é que as escolas, usando pouco os alunos, porque hoje eu não tenho esses dados, talvez vocês tenham, mas eu imagino que no ensino médio o aluno ele tem um grande poder de decisão muito alto. Assim, e aí o aluno vai acessar o site da escola, o Instagram da escola, e tem um monte de pessoas numa idade muito mais avançada do que ele, falando numa linguagem pedagogês ali. E no fundo ele só queria ouvir uma criança feliz ali, contando que aquele lugar é um baita lugar legal, né? Já venderia muito mais, né? Não, mas é legal esse ponto do mostrar o que faz, porque são poucas as escolas que a gente conversa que, por exemplo, tem um programa de dar aula para as famílias. Um exemplo, tá? Você comentou aqui da Roldana, né? Eu tenho convicção que tem muito pai, tem muita mãe que amariam ter uma aula de Roldana dentro do colégio no final de semana, junto com os filhos. Um projeto, vamos construir. A família vai construir junto. Aqui é um modelinho. Né? Isso, cara, desculpa, mas isso não tem agência de marketing que vai trazer, mas eu tenho convicção que tem um professor teu, né, que já pensou nisso em algum momento. E muitas vezes falta esse olhar para dentro, né, do que está sendo feito, quais são as ideias e como que a gente conta isso para o público. Era isso que eu queria dizer com o parecer ser também. Era isso que eu queria dizer. Eu queria trazer um exemplo da SD, porque sempre que as escolas passam a fazer parte do grupo da Inspira, né, mais uma vez, a gente respeita o legado pedagógico, mas as escolas passam a ter acesso, né, ao nosso acervo de parceiros, né? E naturalmente a SD é um exemplo. E é muito comum, né, o aumento considerável da penetração, né, das experiências escolares, né, no momento em que a gente traz a SD, porque não obrigatoriamente a gente precisa ser especialista em explicar tudo, né? Então, uma das coisas que é muito legal que a SD faz com a gente, né, é que toda a comunicação, né, desde a explicação do passeio, né, até a régua, né, da comunicação, né, junto com as famílias, né, a SD ajuda na construção ou eventualmente toca, né, dependendo do que é a escola. Então isso é uma coisa que ajuda muito uma escola que não tem um trejeito, né, comercial tão grande, né, a empacotar aquilo ali. E é importante dizer isso, porque a gente tem outros parceiros que fazem, né, experiências com a gente, né? Nós somos uma rede muito grande e a gente respeita as decisões das escolas, mas é comum escolas quererem mudar, irem para a SD por conta disso, né? Porque já tem tudo isso muito, muito embalado. E eu queria fazer um último comentário sobre a questão do professor que está resolvendo talvez um problema do bairro, né? A gente tem aqui numa das nossas escolas canadenses, aqui em Niterói, aqui perto, né, um programa que os alunos, né, passaram a ensinar inglês para os funcionários, né? E isso, assim, é uma coisa que é transformadora em todos os aspectos. É transformador em todos os aspectos. É óbvio que encanta,
as famílias, mas honestamente, gente, isso é muito secundário. Uhum. Né? A gente precisa ser escola da porta para dentro e da porta para fora, né? Então isso é muito secundário. O que é muito legal é que aquilo vira uma experiência maravilhosa para todo mundo que está envolvido ali. É muito rico e isso é inesquecível. Com certeza. É o que o aluno vai levar, né? Isso é Com certeza é o que inesquecível. ele vai levar. Isso é inesquecível, isso é o que vai ser dito, isso é o que vai ser repetido, né? Isso é o que vai ser filmado por eles mesmos e compartilhados nesse mundo totalmente digitalizado. Sim. Você sabe que uma coisa que você falou dos pais, né? A gente tem um programa na SD que é a Escola de Pais, que é um portfólio amplo de possibilidades e experiências para as famílias também realizarem com os filhos, seja dentro do Brasil ou no exterior. E a gente percebeu ao longo do tempo é que as famílias, elas de certa maneira já gastavam com suas viagens particulares. Aquilo só não estava passando pela escola, né? Então, no momento que a escola se posiciona como ofertas educativas, experiências muito interessantes, o pai pode consumir aquilo pela escola e não ir numa agência local comprar só uma viagem de turismo, mas ele pode viajar com a turminha da escola, com os pais da escola, criando um senso de comunidade, fidelização. Isso é uma coisa extraordinária. E outra coisa que eu acho que as escolas também olham muito pouco, e que eu acho que é um dos maiores ativos que as instituições têm, é a comunidade de ex-alunos, né? Porque aquelas pessoas que passaram por ali, ela tem um vínculo afetivo enorme com aquela instituição, né? Então, eu vou citar aqui as escolas da Inspira, né? Eu vou dar exemplo do Colégio Anchieta, lá em Salvador, né? O próprio Colégio São Paulo. Grande parte dos juízes, desembargadores, médicos, a escola faz parte da história da cidade. Uhum. Né? Acho que trazer essas famílias de volta para a escola para contar, né, o que eles fazem de trabalho, e é uma coisa que as pessoas fazem de tão bom gosto. É total, a gente tem esse exemplo no Anchieta, no São Paulo, a gente tem esse exemplo, aliás, quem estiver assistindo aí, né, de Fortaleza, turma do 7 de setembro, que acabou de completar, né, 90 anos, né, agora 7 de setembro, né, é um colégio que tem os setembrinos, né, tem uma estrutura de alumni incrível, eu concordo muito. Isso também é outro ponto que a comunidade escolar ela nunca deveria sair de dentro da escola, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que cada vez mais, né, agora até porque a gente já começa a caminhar mais para o fim aqui do nosso MesaCast, né, do nosso Fala Mais, é que, na minha visão de tendência, né, olhando para frente, olhando para o futuro, né, cada vez mais as escolas que se posicionarem como um pilar da sociedade e assumirem esse papel de pilar da sociedade com teu posicionamento muito claro, com a sua maneira de educar, com a sua relacionamento com a comunidade. Como né? um todo, né? Seja cuidando da pracinha do outro lado da rua, seja mantendo um relacionamento com os teus ex-alunos, né? Seja investindo na formação dos seus profissionais. A gente investe, aqui deu o exemplo do IB, né? Nós investimos muito na formação, né, dos nossos profissionais, né? E garantindo que esse relacionamento com a comunidade, que a escola é um pilar central na dinâmica social daquela comunidade, né? Eu acho que são as escolas do futuro, né? Eu amo quando eu chego numa das nossas escolas e vejo a família almoçando com as crianças, né? A gente tem escolas que obviamente depende muito da dinâmica da cidade, né? De ser possível ou não, mas que o filho ou a filha estuda no integral, mas os pais vão na hora do almoço para almoçar e depois voltam para os seus trabalhos. Pô, isso é legal demais. Isso é maravilhoso. E da escola também entender essa sensibilidade, essa acessibilidade, né? Porque a criança que passou o tempo integral na escola tem menos tempo com a família por uma questão óbvia da família, né? Então ter esse momento de estar junto, de almoçar junto, de ter qualquer momento junto ao longo desse dia, né? É algo que também edifica a relação não só da criança com a família, mas dessa família com a escola. Quanto mais aquela comunidade faz parte daquela escola, a tendência é que aquele grupo de pessoas se desenvolvam, né? Com certeza. Às vezes o pai terceiriza muito a questão da educação para a escola, né? Então, isso aqui é a sua responsabilidade. E no final,
eu acho que do ponto de vista educativo, até o pipoqueiro da porta da escola educa, né? Não, com certeza absoluta. E esse é É sua uma educação de responsabilidade. cerquinha, né? Não, e isso é sua responsabilidade. Quantas vezes, né, a gente não passa pelo... Tem o grupo do WhatsApp que a escola não está dentro, e aí tem toda uma discussão no grupo de WhatsApp sem a escola participar, né? Porque isso aqui é responsabilidade. Eu acho que tem um desafio, mas é um desafio da escola. Eu acho que a escola tem esse desafio de construir esse relacionamento com as famílias, porque a gente tem escolas que fazem dessa maneira, que conquistam, né, as famílias para poder fazer dessa maneira. Mas acho que cada vez mais a escola tem que se posicionar como um pilar da sociedade, entender que sim, assim, a responsabilidade, né, da escola tem a ver com ensinar o conteúdo, né, mas tem a ver com aproximar a comunidade, trazer, né, discussões para dentro da escola, não deixar que essas discussões elas terminem em grupos de WhatsApp, né. Eu volta e meia vejo uma matéria no Fantástico com um bando de gente discutindo educação ou problemas que acontecem dentro de sala de aula sem um educador. E aí, com todo respeito aos acadêmicos, né, universitários e que são especialistas em determinados temas, mas escola é um negócio muito difícil de fazer, né? Só quem está lá no dia a dia, né, sabe, né, quais são os reais desafios que a gente tem. Então, por isso que a gente vinha aqui falar de comercial, né, de captação, de retenção, né, de rematrícula. Poderíamos passar hora falando aqui sobre a inflação do setor, qual seria o melhor reajuste, né? Reajuste, né, vai de 8% a 12%. Todo mundo já viu isso em tudo quanto é relatório. Assim, eu não gostaria que a nossa conversa tivesse sido para aí. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é muito mais rica, porque a gente sabe o que são os desafios dos donos de escola, dos diretores e das diretoras por aí, de fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo, né? Então quem tem que estar falando sobre educação são as escolas, são as pessoas que fazem isso acontecer no dia a dia, né? E é por isso que nós somos uma rede de educadores, né? Não é Inspira Educação, é Inspira Rede de Educadores, né? A gente acredita que no final do dia quem faz a escola são as pessoas, né? E a gente precisa trabalhar em rede para mudar a educação do país, senão a gente não vai conseguir. Perfeito. Acho que tendo um olhar aqui também, que eu deixo uma provocação. Hoje uma das grandes complexidades que a gente tem dentro de todas as escolas é a saúde mental das crianças e dos professores. E esse é um assunto que ele é global. A gente criou a Comissão de Saúde Mental do Educational Leaders junto com a Faculdade do Hospital de Medicina do Sírio-Libanês. Então a gente opera dentro da universidade. E a gente, nesse momento, passa a expandir isso para todo o país, dentro das escolas, não tem custo, o objetivo é contribuir, mas eu vejo que as escolas às vezes se posicionam um pouco em assuntos que são de relevância convergente nacional, que não tem discussão. Tipo assim, quando você é um protetor da infância, quando você é um protetor da saúde mental das pessoas, além de localmente você ter um posicionamento positivo perante a imprensa, comunicado, a escola sediar encontros para discutir o assunto com outras escolas, com pais, com a comunidade. Isso ajuda a trazer também muito diferencial para a escola, mostrando que ela é um local de acolhimento daquela comunidade como um todo, né? Não só um local ali para a criança. Então, convido todas as escolas também a participarem conosco da Comissão de Saúde Mental. Entender que o impacto social da escola está para além só da formação, né? Que era aquela coisa, aquele pensamento um pouco mais antigo de, olha, a escola tem esse papel muito delimitado aqui, esse outro é da família e a sociedade tem um dela, como se essas coisas fossem distantes, elas não se imbricassem em algum momento. Mas para a gente caminhar aqui para o final, tem uma última pergunta, que é o seguinte, quando a gente vai falar de rematrícula e matrícula, isso é um processo, né? É uma maratona em alguns locais. Cada vez mais esse processo tem começado mais cedo. E o segundo semestre, numa escola, ele é muito animado, né? Ele tem a festa de Natal, a cantata, a entrega do resultado, a última reunião, enfim, a formatura. Ele tem todos os eventos ao mesmo tempo, tudo acontece, aquele show de emoções, né? E aí, no meio disso tudo, a gente tem um coordenador pedagógico que tem uma função importantíssima nesse ciclo, né? Tanto na matrícula quanto na rematrícula. A gente falou um pouco aqui sobre isso. E aí, como é que vocês acham que
e é uma dica mesmo, eu estou aqui fazendo o papel do cara que constrói dicas. Mas como é que vocês acreditam que a gente pode tornar essa maratona produtiva, mas não que leve as pessoas ao esgotamento físico, mental? Como é que a gente fazer com que, de repente, cada um consiga trabalhar dentro do seu espaço para que as pessoas não se percam e aí acabem se desgastando além do possível, ou não? Não tem jeito, pessoal, esse aqui é um período realmente que a gente precisa investir um pouco mais de energia. Eu acredito que o pai ele não decide se ele vai mudar de escola ou se ele vai matricular o filho na primeira semana de outubro, em que ele acorda de manhã e muda completamente de lugar. É uma construção feita ao longo do ano, junto com o que aconteceu ao longo dos últimos 6 meses, né? Pelo menos, né? É claro que você tem algumas exceções, né? Com preço, desconto e dificuldades que as famílias têm, mas no geral é uma construção diária. Aquilo ali é só a consagração de um bom trabalho do ano. Não adianta você fazer um excelente trabalho em termos de venda, de captação, de persuasão, aquilo se você entregou um péssimo primeiro semestre de atendimento com as famílias. Vai ser uma repercussão, um reflexo negativo da repercussão do primeiro. Então, eu acho que existe sim esforço, existe sim uma necessidade de correr um pouco mais no momento da família, né, optar pelo que ela vai continuar naquela escola naquele ano ou receber uma maior quantidade, né, de visitas, né? Eu acho que com aqui o grande especialista no comercial, o comercial é completamente previsível, na verdade, né? Se você sabe que você precisa para matricular tantos alunos, você vai precisar ter X% de lead, X% de visitas, e se não tiver a visita entrando, não vai matricular, não tem milagre, né? Pelo menos a minha leitura externa é completamente previsível. Então, um outro olhar que eu vejo aqui, no sentido das pessoas estarem cansadas, é apostar tudo num único momento do ano. Outra coisa que eu vejo muito legal também com muitas escolas o programa de visitação da escola, o programa de captação, ele é o ano todo. Todos os dias que alguém quer visitar a escola, tem que ter alguém ali para receber, para fazer a visita, né? Não fica uma coisa, né, única e exclusiva de um momento de reenviar um e-mail, de clique aqui e se inscreva. Né? O acolhimento com as famílias é uma coisa que ela perdura o ano todo e não um único momento. Esse que eu concordo com o Talarico. Eu vou falar com um ângulo um pouquinho diferente, mas na mesma direção, que eu acho que um dos problemas que a gente tem para o comercial, né, e eu acho que é uma reflexão para todas as escolas, assim, eu acho que a gente tem que parar de descolar o comercial do resto, né? Eu acho que tudo é marketing, tudo é comercial, né? Como tudo é pedagógico. A escola é a escola, né? E a escola precisa vender, né? A escola precisa fazer barulho com o que ela faz bem, tá? Porque o que significa, o que a gente estava querendo dizer aqui né, chamar para ver um evento da Roldana, né? O exemplo que a gente deu aqui para uma aula de Roldana, é que isso, de um lado, vai valorizar pra caramba o trabalho do professor. Isso, por outro lado, né, vai engajar a família com a importância do estudo, do ensino no momento super marcante. E isso, por outro lado, é comercial pra caramba também. Tá todo mundo ganhando. Então, eu acho que as escolas perdem e as pessoas se desgastam mais no momento em que elas desplugam o comercial e entendem isso como um processo à parte. E aí eu muito de encontro com o que o Talarico falou, que assim, não é o segundo semestre que você vai virar uma chave, né, no comercial, que você vai captar mais do que vai fazer alguma coisa que vai fazer você captar mais do que nunca ou reter mais do que nunca. Esse é um trabalho constante de longo prazo, porque a escola tem esse desafio, né? Diferente de quase todos os outros negócios, a gente só vende uma vez ao ano. Então, tudo que você fez de bom e tudo que você fez de ruim vai repercutir e não tem volta. Então, no momento em que você isola esse fator, só vou pensar nisso depois, há grande chance de você perder mais um ano para melhorar aquele resultado, depois perder mais um ano, né? Então, eu acho que atendimento, acolhimento, proximidade da família, né, da comunidade dentro da escola, né, cuidado sim com infraestrutura e com tecnologia, mas isso não é
o grande diferencial quando a gente olha para o Brasil, né? Tudo isso, né, é tema de ano inteiro. Fazer pesquisa, rodar NPS pelo menos uma vez por ano, com pesquisa... Dá retorno, né? Dá retorno, né? Rodar o NPS e fazer pesquisa de satisfação em outros momentos, para você ir tendo uma temperatura do quanto as pessoas estão felizes. Antes até de dar retorno, ter humildade de ler aquilo e eventualmente receber uma crítica. A gente sabe que o educador também é vaidoso. Né? A gente sabe que nós somos, a gente acredita nas coisas que a gente faz, mas às vezes a gente precisa ouvir o que os outros pensam, né? E respeitar isso, né? E aí refletir, chamar o time, poxa, olha só como é que tem muita gente falando que isso aqui não está legal. Não deve estar legal mesmo, né? Conversar com os alunos, fazer grupo focal com as famílias, enfim, tudo isso, e aí sim dar retorno, né? Pensar, trazer solução. Eu acho que a resposta está aí, assim. Não tem como dizer que mesmo que a gente não fizesse matrículas, que o segundo semestre não ia ser difícil, porque é o que você comentou, todas as agendas que a gente tem no segundo semestre, né, são muito intensas, né? São, ponto. Né? Porque faltou uma aí, que é o planejamento do ano seguinte. Calendário, tudo isso, né? Então, assim, realmente independente do comercial Então, no momento em que você destaca o comercial para ser pensado nesse momento, né, e para ser praticado nesse momento, eu acho que fica ainda mais cansativo quando você entende que o comercial é um tema horizontal e que você dilui ele, como o Talarico comentou, 365 dias no ano. Eu acho que fica mais leve, fica mais fácil de lidar com esse momento. Você sabe que uma coisa que eu vejo muito nas escolas é o pouco ouvido aos professores, né? E no final o professor ele encontra o pai no supermercado para falar da escola, né? Às vezes o filho do professor está na sala. E eu falo em relação às próprias viagens, né? É uma coisa curiosa, né? Que às vezes tem muito professor com um brilho no olho que às vezes ele está num cantinho triste, que ele está esquecido ali naquele ambiente, né? Por N questões ali da correria do dia a dia. Uma das coisas que a gente tem visto que tem dado muito certo, até para aquecer o coração daquele professor que estava num cantinho, que não estava tão sendo bem prestigiado, quando a gente vai convocar os professores para serem embaixadores dos programas de experiência de cada série, de cada turminha, criando os diferenciais para as escolas, ao invés do diretor escolher um professor diretamente e falar assim, olha, eu acho que esse aqui é o professor, ele comunicar para toda a base da escola o que é o programa de experiência da escola e falar, professores, se você acredita no mundo além da sala de aula, se inscreva para ser professor embaixador, porque às vezes aquele professor que estava num cantinho ali, que tá ali, que ele estava ali, ele pode voltar a ter brilho de volta. Aquele professor que entrou para mudar o mundo, que muitas vezes está falando mal da escola no supermercado no meio do período de matrícula, é o momento certo para trazer aquele professor de volta e falar, pô, eu acho que faz sentido levar meu aluno numa viagem X ou num intercâmbio Y, porque pode fazer sentido com a minha matéria, o que eu acredito. E não só, né, diretamente apontar um professor, mas trabalhar mais a base. Ó. Faz total sentido. Perfeito. Bom, Marcos, conta pra gente. Temos data da Educa Week esse ano? Temos data da Educa Week. Estaremos lá, inclusive. Ah, então conta pra gente. Conta aí. Você falou tanto, agora conta um pouco da... Bom, esse ano a conferência é de 8 a 10 de outubro e no dia 6 e 7 a gente tem as visitas em algumas escolas de São Paulo também. De 8 a 10 de outubro são mais de 150 speakers, são 7 fóruns operando ao mesmo tempo, 4 palcos simultâneos, vai ser sediado dentro da SPM, então também muita alegria aí nessa parceria de muito sucesso com uma das principais faculdades de comunicação, né, da América Latina. E mais uma vez reunindo as principais lideranças do setor público, privado, bancos de investimento, investidores, né, pessoas que acreditam, né, que a educação transforma o país e a Educa Week ela é esse evento, né, de transformação da educação. Perfeito. Bom, Marco, obrigado. Tá, João, para a gente fechar aqui com você, queria que você falasse um pouco para a gente fechar sobre o A Mais. Legal. Como eu comentei antes, Luan, o A Mais é um projeto, para mim, muito encantador, porque ele foi construído, né, desde da sua idealização, né, como uma solução para as nossas escolas. E eu diria com tranquilidade, assim, a coisa que eu mais amo na Inspira é o fato da gente ter tanta escola diferente.
né? E aí pensar tecnologia, pensar inovação, desde do nosso A+, por exemplo, né? Que é a nossa solução do bilíngue, até o nosso ERP, nossas ferramentas de matrícula, a nossa agenda, nosso LMS, né? Com base nas necessidades reais das escolas, é muito prazeroso. Porque se tem um setor que merece atenção, que merece carinho, com oportunidades de melhorar, mas com muita energia gasta, onde precisa ser gasto, né? Onde realmente vai gerar valor, como eu comentei lá no início, né? Para os alunos, é a educação. Então, a Mais é o nosso braço de tecnologia que foi criado no intuito de resolver questões das nossas escolas, mas que a gente foi vendo que cada vez mais escolas que ainda não fazem parte da Inspira ou que não fazem parte da Inspira, né, também, né, buscavam esse tipo de solução e não encontravam no mercado algo que fosse feito pensado para a escola, né? Com quem entende de escola. Com quem entende de escola, né? Com esse nosso know-how. Então a Mais é isso, a Mais é a nossa plataforma de tecnologia, né? Deve ter um QR Code aí em algum lugar, ou vai chegar no e-mail para todo mundo conhecer e bater um papo com a gente. Inclusive estou 100% à disposição para falar de matrículas também, né? Comentei aqui com a Ju, que é a nossa head comercial, né? Para a gente marcar algumas agendas, então mandem para a gente por e-mail também, para a gente sentar e conversar sobre o dia a dia de vocês, porque a gente está rodando aqui com as nossas escolas, então trocar boas práticas é sempre muito gostoso. E aí falar também do A Mais e como a gente pode ajudar cada uma delas. Perfeito, João. Obrigado. Obrigado a você, gente, craque. Eu fiquei muito feliz com esse, tem brinde, não tem brinde? momento. Tem brinde, ó. Me falaram que tinha brinde, senão não tinha nem vindo. Tá vendo? O educador adora um brinde, não adianta. Em qualquer lugar. Obrigado, gente. Muito obrigado. Coisa chique. Isso aí é coisa fina, hein? Eu posso ficar com isso aqui? Olha só, isso aqui é... Só não pode mostrar o que tem dentro. Não, gente, é água, tá? No meu tem café. Foi chique. Obrigado. Nada, gente. Muitíssimo obrigado. Nada, que isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz com a oportunidade de apresentar esse primeiro podcast. Nasceu, né, o nosso MesaCast. Fico feliz que a gente tenha mais uma oportunidade de impactar outras vidas, que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a educação e trocar com gente boa aqui. Obrigado a mais. Obrigado. Sucesso, gente. Boa noite, boa semana a todos. Obrigado você. Muito bom, cara. Boa. Deu até estar ali. Acabou? Acabou, gente? Essa é a cena do Jornal Nacional, né? Que aí fica o William Bonner aqui. Bateu até o do... Fez até... Olha só. Foi bom?